Fala pessoal, tudo bem? Lucas falando aqui e a partir de agora a gente está começando mais uma das nossas aulas de história desse período de pandemia. E o nosso tema de hoje é o governo do João Goulart e a ditadura civil-militar brasileira. E a gente começa a nossa aula de hoje, pessoal, dando sequência ao último tema que a gente trabalhou em História do Brasil, o governo do Jânio Quadros. Eu falei com vocês naquela aula que no ano de 1960 tivemos eleições presidenciais no Brasil. E um dos candidatos era nada mais, nada menos que a figura do Jânio Quadros, ex-prefeito da cidade de São Paulo e que vinha com uma proposta política, vinha com um projeto político, pelo menos em sua campanha, afirmando que iria varrer a corrupção do Brasil, queria moralizar a política brasileira. Dessa maneira, com esta proposta, com esta campanha, o Jânio Quadros conseguiu derrotar o Marechal Henrique Teixeira Lott, que era candidato do Juscelino Kubitschek, e se tornou presidente do Brasil. Assim que ele assume o poder, a gente vai observar que o mandato de Jânio Quadros vai ser um mandato bem curto, vai durar cerca de 7 a 8 meses, e vai levar este pequeno espaço de tempo apenas por conta de uma série de fatores. A gente vai ver que internamente a política do Jânio Quadros vai ser um tanto controversa, porque não vai agradar nem a direita nem a esquerda, mas mais do que nunca a gente vai observar também que questões externas, o que eu quero dizer com questões externas? A Guerra Fria estava influenciando a política internacional, estava influenciando, obviamente, a política brasileira também. E aí, naquele contexto, buscava-se ou acreditava-se que era uma exigência de você definir um lado, se você ia apoiar os Estados Unidos ou se você ia apoiar a União Soviética. A gente observa que o Jânio Quadros ele vai adotar o que a gente pode chamar de uma PEI, uma política externa independente. Então ele não vai se aliar automaticamente a nenhum dos dois lados. Ele vai buscar negociar com ambos os lados. O fato é que tanto essa política externa independente quanto essa política interna um tanto controversa faz com que o Jânio Quadros rapidamente seja questionado. Em agosto de 61, ele renuncia ao cargo. E aí, quando ele renuncia ao cargo, quem assumia a presidência em seu lugar era o seu vice, que era nada mais nada menos que João Goulart, um político do Partido Trabalhista Brasileiro, ligado à classe trabalhadora, ligada às causas sociais como um todo. Entendia-se ou defendia-se naquela época de que o João Goulart, se assumisse o poder, iria implementar o comunismo no Brasil, iria implementar uma república trabalhista. Então isso passou a se associar, passou a se defender a ideia, mesmo que de forma errônea, que o João Goulart, assim que assumisse a presidência, ele iria se alinhar à União Soviética e promoveria uma política, promoveria uma revolução aos moldes do que aconteceu em Cuba 2 anos antes, na Revolução Cubana de 1959, quando os irmãos Castro e Che Guevara chegaram ao poder na ilha do Caribe. Beleza? Então começa a se defender isso. E aí, o João Goulart, no momento em que Jânio Quadros renuncia, ele estava na China, volta rapidamente para o Brasil para assumir o seu lugar de direito, que agora era de presidente, sendo que há uma campanha que visava impedir o João Goulart de assumir a presidência do país de fato. Vai ser nesse contexto que a gente vai observar que vai surgir a figura do Leonel Brizola, governador do estado do Rio Grande do Sul, que vai iniciar, como vocês podem bem ver ali, o ponto 2, o movimento pela legalidade. Buscava-se fazer com que a política do Brasil adotasse práticas legais. O que seriam essas práticas legais? Empossar a figura de João Goulart como presidente do Brasil, assim como era de seu direito, assim como deveria ser feito. Acontece que, dentro dessas negociações, dentro desse movimento pela legalidade, a gente vai observar que, para resolver o impasse, se adota o modelo parlamentarista no Brasil. O que seria esse modelo parlamentarista? O João Goulart assumiria a presidência de fato, mas ele não governaria o país.
quem governaria a nação seria o parlamento. E aí se escolhe, se vota para um primeiro-ministro. Então, a gente começa a observar que na política brasileira se adota, se tem essa postura aí. O fato é que o parlamentarismo ele não dá certo. Há uma instabilidade política no Brasil naquele momento que era muito forte. Então, rapidamente, cerca de 2 anos depois, ou seja, em 1963, o parlamentarismo acaba e aí a gente volta apenas para o regime presidencialista. Ou seja, o João Goulart ele passa a assumir a presidência do Brasil de fato. E aí, assim que ele chega ao poder, era necessário, ele tinha que buscar políticas que visassem ou que possibilitassem uma recuperação econômica, primeiro de tudo é isso, ou seja, resolver a crise econômica na qual o Brasil estava passando e, obviamente, depois que você resolvesse essa crise, você conseguisse fazer com que o Brasil se desenvolvesse. E aí é nesse contexto que a gente vai observar que a primeira medida que o João Goulart, ou popularmente conhecido como Jango, vai adotar, vai ser o plano trienal de Celso Furtado. Esse plano trienal de Celso Furtado, ele visava fazer com que o Brasil, ele passasse o governo, no caso, né, o Estado brasileiro, passasse a se ausentar um pouco de questões sociais, de programas sociais, vamos dizer assim. Então, queria fazer com que o Brasil se aproximasse mais de uma postura conservadora, fazer com que o Brasil adotasse um modelo próximo ao liberalismo. O grande ponto é que, naquele momento, a sociedade brasileira estava passando por uma forte crise econômica. Então, era necessário fazer com que o governo desse possibilidades para a população conseguir viver e alguns, inclusive, sobreviver. Então, esse plano, essa política econômica do João Goulart, organizado, obviamente, pelo Celso Furtado, vai ser alvo de muitas críticas dos setores sociais, dos setores mais populares. E aí, o que a gente vai observar? Que o João Goulart, ele vai deixar de lado esse plano trienal do Celso Furtado e vai começar a buscar medidas econômicas mais reformistas, medidas econômicas que possibilitassem que o Estado brasileiro participasse ativamente da economia. Outra medida, e aí isso começa a ser um grande ponto de discussão e um ponto que vai ser extremamente importante na radicalização política no qual o Brasil vai viver, que é o ponto da reforma agrária. A gente vai observar que o João Goulart ele vai começar a adotar uma postura no qual ele vai buscar uma reforma da sociedade e dentro dessa reforma estaria o projeto de reforma agrária. O ponto é que o João Goulart ele nunca fez a reforma agrária como se pretendia e como se imaginava. E por que não fez isso? Porque quando ele começa a adotar algumas medidas de um cunho mais reformista, como eu já coloquei para vocês, a gente vai notar que vai ocorrer uma radicalização política no Brasil. A gente vai ver que aquela discussão existente entre esquerda e direita, entre Estados Unidos e União Soviética, do período de Guerra Fria como um todo, vão começar a se fazer presentes aqui no Brasil. E aí a gente vai observar que vai ter uma radicalização. Essa radicalização, como eu coloquei para vocês, é característica, né, de um contexto internacional de Guerra Fria, de Revolução Cubana de 1959 e aí é que está o grande ponto. Por quê? A Revolução Cubana de 1959 fez com que os Estados Unidos passasse a adotar uma postura de ser completamente contrária a possíveis movimentos que gerassem uma cubanização de outros países da América. Essa ideia de cubanização dos outros países da América é uma balela, tá? Isso a gente tem que deixar claro desde já. Não havia um movimento, né, não havia uma organização voltada para fazer com que novas revoluções cubanas acontecessem em outros países da América. E, mesmo se acontecessem revoluções, não aos moldes de Cuba, tá bom, pessoal? Isso seria algo do país, da política interna do país. Não tinha por que os Estados Unidos interferir nessa questão. Mas a gente começa a observar que os Estados Unidos vai interferir de fato sim, né? Não só no Brasil, mas em vários outros países. E aí a gente começa a observar
que na América como toda, a partir de 1959, vão surgir diversos golpes militares, diversas ditaduras que vão ser apoiadas pelos Estados Unidos com um objetivo ou com um discurso de que eles visavam, né, limitar ou impedir que novas revoluções cubanas, que o socialismo tomasse conta da América Latina como um todo. No caso brasileiro, a gente vai observar que os Estados Unidos ele vai ter como um projeto, como uma operação, é o que a gente chama de Operação Brother Sun, que o exército dos Estados Unidos já estava preparado, as forças armadas dos Estados Unidos já estavam preparados, caso fosse necessário dar um apoio aos militares brasileiros que em algum momento iriam tomar o poder, que iriam retirar o João Goulart e impedir que o comunismo tomasse conta do Brasil. E aí tinha essa Operação Brother Sun, mas a gente vai observar que vai ter toda uma postura interna, toda uma política interna, né, no cenário brasileiro como um todo mesmo, que vai levar ao golpe militar de 64, que vai levar ao golpe civil-militar, né, a gente pode chamar assim também. E quais são esses eventos? Eu coloquei ali o comício da Central, que vai ser no dia 13 de março, que vai ser onde o João Goulart ele vai falar para cerca de 100 mil pessoas na Central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e aí ele avisa que vai implementar as reformas de base, que seriam mudanças mais estruturais na sociedade, e quase uma semana depois do João Goulart fazer o comício da Central, a gente vai notar que vai ocorrer a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, quando setores conservadores da sociedade brasileira, mais especificamente de São Paulo, vão se organizar e vão fazer uma marcha contrária ao governo do João Goulart, afirmando que o Brasil estaria próximo de virar uma Cuba e que o Brasil iria virar socialista, então era necessário tomar uma medida. O ponto é que a gente nota que só pelo comício da Central e da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, o Brasil já estava passando por um processo que a gente pode chamar de uma polarização política. E essa polarização política, ela vai chegar no seu momento, vamos dizer assim, crucial, quando o João Goulart, no dia 30 de março, faz um discurso no qual ele apoia alguns marinheiros que haviam, né, feito motim no dia 25 de março. Não é que ele apoia, eu usei o termo errado, mas ele dá anistia, né? Ele entende que aqueles marinheiros não fizeram, não cometeram crimes. E aí essa vai ser a gota d'água. Por que o discurso do Jango vai ser a gota d'água? Porque no dia 31 de março, os militares eles começam a se organizar e aí eles dão o golpe que a gente chama do golpe de 1964. E é justamente agora, pessoal, que a gente começa a falar sobre o golpe de 64, aquele movimento realizado pelos militares em 31 de março e que resultou na retirada do João Goulart da presidência do Brasil. Durante muito tempo, pessoal, se afirmou e se denominou esse movimento de 64 como golpe militar, porque entendia-se, defendia-se que só havia tido uma participação dos militares no processo que levou à saída de João Goulart do poder. No entanto, nos tempos mais recentes, né, nos estudos mais recentes, a gente está observando que há uma discussão muito forte se o golpe foi somente militar ou se ele pode ser chamado, se ele deve ser considerado como um golpe civil-militar. Hoje a gente está entendendo com uma maior força de que houve uma participação da sociedade civil, seja em indivíduos ou quando a gente começa a falar imprensa, empresários e por aí vai. A gente não pode colocar apenas como culpa, a gente não pode colocar que apenas os militares foram os responsáveis pela retirada do João Goulart do poder. Não! Houve uma participação da sociedade civil que levou a este contexto de retirada do João Goulart do poder também. Então a gente começa a apontar, a gente começa a abordar que o golpe de 64 não é apenas um golpe militar, mas é um golpe civil-militar. E a gente pode reafirmar, né, confirmar essa situação como um todo, vamos dizer assim, porque logo após a retirada de João Goulart do poder, o Senado brasileiro ele vai declarar a vacância do cargo. O que seria declarar vacância do cargo? Eles votam e afirmam que João Goulart havia abandonado a presidência do Brasil.
ele havia abandonado o país, deixado o país à deriva, quando na realidade o João Goulart não havia nem saído do país, ele havia sido retirado do poder. Mas o Senado votou e deu um ar de legitimidade ao golpe dado em 31 de março de 64. Então a gente coloca que o golpe de 64 não é um golpe militar, mas ele é um golpe civil-militar que retira João Goulart do poder. A partir dele, pessoal, começa o que a gente entende como a ditadura militar, que tinha como justificativa, né, ser um ato provisório para moralizar e purificar a política nacional. Então, assim que os militares chegam ao poder, eles vêm com o discurso de que seria algo rápido, seria algo provisório, transitório, até que se moralizasse e purificasse a política nacional. No fim das contas, a gente vai observar que a ditadura ela não vai ser algo provisório, não vai ser algo rápido. Ela vai durar entre os anos de 1964 até 1985, ou seja, 21 anos. Então aquela justificativa de início se perdeu aí. Além disso, como que eles defenderam, né, a ideia de que eles iriam conseguir moralizar e purificar a política nacional? Através do que a gente entende como os AIs, ou seja, os atos institucionais, que era nada mais, nada menos que alterações na Constituição. Ao todo, pessoal, a gente vai observar que foram cerca de 17 atos institucionais. E o mais importante foi o AI-5, e a gente vai falar dele quando a gente fala sobre o governo do Costa Silva e o governo do Médici como um todo, tá? Então, os meios que eles encontraram foi de fazer toda essa purificação, segundo o discurso deles, a partir dos atos institucionais. E logo assim que chegaram no poder, eles adotaram o AI-1. O que o AI-1 colocava para a gente? O AI-1, o ato institucional número 1, fazia uma alteração na Constituição brasileira, que era a Constituição de 1946, e definia que o poder executivo ele tinha o maior poder em relação ao poder legislativo, ou seja, os militares que controlavam o poder executivo, eles teriam mais poder do que os parlamentares que eram escolhidos pelo povo. Além do mais, eles cassaram mandatos de deputados, vereadores, de senadores que eram contrários à ideologia deles, possibilitava a suspensão dos direitos políticos por 10 anos. Então a gente começa a observar que o AI-1 ele começa a dar plenos poderes aos militares que controlavam o executivo, né? E aí, dando plenos poderes aos militares, a gente nota que eles já iniciaram fazendo o que a gente pode chamar de uma limpeza política. Como assim uma limpeza política? Com aspas. A gente vai observar que já no ano de 64, logo após eles subirem ao poder, vão começar a surgir diversas denúncias de tortura, a sede da UNE ela vai ser invadida, as universidades também vão ser ocupadas porque elas vão começar a ser consideradas como antro de subversão, 49 políticos vão ter os seus mandatos cassados, cerca de 1.400 servidores e 1.200 militares também vão perder as suas funções porque eles vão ser considerados subversivos. Diversos governadores estaduais vão ser retirados dos seus cargos. Por exemplo, Jânio Quadros, João Goulart, Brizola, Miguel Arraes, JK vão ter os seus mandatos, seus direitos políticos cassados. Então a gente começa a observar que assim que chegam ao poder, eles começam a acabar com qualquer tipo de oposição. Eles começam a construir todo um cenário de repressão que vai vigorar até o ano de 1985. No entanto, nesse primeiro momento, nesse início de ditadura militar, a gente vai observar que quem vai chegar ao poder, quem vai assumir o poder, é a figura do Castelo Branco. Castelo Branco, que era um militar considerado da ala mais moderada, da ala intelectualizada da Escola Superior de Guerra, e que vinha com um discurso, que surge com um discurso de que ele ia fazer uma democracia restringida. Ou seja, o Brasil não deixaria de ser uma democracia, mas não teria as mesmas liberdades, né, se é que a gente pode entender isso como uma democracia,
igual acontecia antes. Democracia presume-se que há uma liberdade por completo, não uma liberdade restringida aos moldes que se defendia. E ele fala que vai fazer isso, ele chega falando que vai fazer isso, porque ele vai, de fato, limpar e purificar a política nacional. Para isso, pessoal, ele vai criar o SNI, que é o Serviço Nacional de Informações. Segundo o governo de Castelo Branco, a função do SNI era de coletar e analisar as informações pertinentes à segurança nacional, a contra-informação e a informação sobre questões de subversão interna. Ou seja, era um aparelho de informações, ou seja, de investigação, vamos colocar até de espionagem, para detectar possíveis focos de subversão dentro do Brasil. Então a ideia que a gente começa a observar é que os militares que estavam no poder naquele contexto ali começam a defender a ideia de que existia um inimigo interno e era necessário você combater esse inimigo interno. Então a gente vai observar que o SNI ele já é criado no governo do Castelo Branco e que mais à frente, principalmente no governo do Costa e Silva e no governo do Médici, ele vai ser o principal organizador de toda a estrutura repressiva, que vai pautar na tortura, né, que vai pautar em métodos de investigação pouco democráticos, pouco característicos de um cenário de uma liberdade para a população como um todo. Então, o governo do Castelo Branco ele inicia fazendo essas questões. Além da criação do SNI, o Castelo Branco ele vai organizar o PAEG. O que é o PAEG, pessoal? É o Plano de Ação Econômica do Governo. Quando o Castelo Branco chega ao poder, ele vai enfrentar, ele vai observar que a situação econômica brasileira de fato era caótica. Se a gente parar para pegar o nível da inflação, a inflação estava cerca de 91,8%, 91,9%, se eu não me engano. Então, o Brasil estava numa situação econômica caótica, a dívida externa era gigantesca, não havia reserva cambial. Então, o Castelo Branco ele afirma que o método para tentar se resolver ou iniciar a resolução dos problemas econômicos do Brasil era através do PAEG. E o que o PAEG definia? Tá? O PAEG definia um controle de gastos públicos, o controle de gasto pelos estados e uma política de um arroxo salarial. Ou seja, a gente vai observar que o governo vai tentar recuperar a economia, de fato ele começa a recuperar a economia, mas os maiores prejudicados como um todo são a sociedade, as classes mais populares, as classes mais pobres, porque a gente observa que o governo não gastava mais ou gastava de forma quase que muito reduzida, de forma mínima, então ele não investia em programas sociais e a gente ainda observa que vai ter um arroxo salarial. Então, do ponto de vista econômico, o PAEG foi um sucesso, mas do ponto de vista social ele foi um desastre, porque a gente começa a observar que as classes mais populares elas saem ou elas se tornam as mais prejudicadas por conta desta postura econômica. No entanto, pessoal, o PAEG ele não é o ponto mais importante do governo do Castelo Branco. É a criação do SNI, mas não só a criação do SNI, a instituição dos atos institucionais 2 e 3. Em 1965 é que o Castelo Branco ele vai fazer isso. E por que 1965, Lucas? Tivemos eleições estaduais em 65 e a oposição ao regime ditatorial teve uma ampla vitória nos estados mais importantes do Brasil. E aí, a partir disso, então, se viu uma necessidade de tentar controlar cada vez mais o cenário político brasileiro. Por isso, o Castelo Branco faz o ato institucional número 2, que definia para a gente, que definia para o Brasil, de que a partir daquele momento, o povo não escolheria mais seu presidente nem seu vice. As eleições para presidente e vice seriam eleições indiretas. Além do mais, reforçava mais ainda o poder executivo. A gente observava que cada vez mais o poder executivo no Brasil tinha mais força, o poder executivo federal, tá? Além disso,
também tinha como uma das características a extinção dos partidos políticos. Então, todos os partidos políticos que existiam naquela época foram extintos. E no lugar deles, surgiu 2 partidos. Então, o governo militar ele passa a adotar a ideia do bipartidarismo. Quais eram esses 2 partidos? Vamos lá. Primeiro partido era a Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, beleza? E o partido de oposição. E tinha um partido de oposição que era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Esse MDB, pessoal, a gente tem que deixar claro que a gente diz que ele é de oposição. Mas ele era uma oposição consentida. Então, assim, uma oposição que não tinha autonomia de fato para ter uma vida própria, para ter liberdade. Então, a gente entende que, na realidade, se adota o bipartidarismo no Brasil para passar uma imagem de que não havia uma ditadura, de que havia liberdade para a existência de outro partido, quando na realidade isso não existia, pessoal. A gente vivia em um cenário de ditadura. Então, se adota o bipartidarismo justamente para passar uma imagem de que estávamos numa democracia, de que não havia um regime de exceção aqui. Então, a gente observa que o governo do Castelo Branco ele vai adotar essas 2 medidas. E aí ele sai do poder em 1967, né, porque começa o governo do Costa e Silva. O Costa e Silva ele é eleito de forma indireta e ele chega ao poder, ele chega escolhido pelos militares por conta dele ser um membro da ala dura, ou seja, aquele grupo dentro dos generais, aquele grupo dentro dos altos oficiais, de que entendiam que era necessário um regime mais forte para conseguir conter a subversão, o crescimento da subversão no caso, né, coisa que o Castelo Branco não havia conseguido. Então a gente começa a observar que a ditadura ela vai ganhando contornos cada vez mais ditatoriais. Ela vai perdendo aquela imagem que ela tentava passar de que não era uma ditadura, de que era um regime democrático em si. Então a gente começa a observar que quando Costa e Silva chega ao poder, ele começa a trazer um governo cada vez mais autoritário. E para ele conseguir colocar em prática tudo aquilo que ele objetivava, pessoal, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é a organização de uma nova Constituição. Né? Ele chega ao poder, fecha o parlamento, isso é importante a gente colocar, fecha o parlamento, faz uma nova Constituição para o Brasil. Uma Constituição que é a Constituição de 1967, que incorpora todos os atos institucionais que foram feitos anteriormente. Então a gente observa que agora a Constituição tinha aqueles atos institucionais, dentro da Constituição. Então a gente nota que agora o Brasil vira um país cada vez mais repressivo naquele contexto ali. Só que, ao mesmo tempo em que a repressão, que o autoritarismo crescia, se intensificava no país, a gente vai notar que a oposição ao governo militar vai crescer, vai se articular cada vez mais. E vai se articular num contexto do ano de 1968, que a gente vai observar, se a gente pegar a história global sobre o ano de 1968, a gente sabe que é um ano de uma intensa ebulição política. A gente vai ver no mundo como um todo luta por direitos civis, luta contra a guerra do Vietnã, a gente vai ver o movimento de contracultura, que é o movimento hippie, a revolução dos costumes. Então a gente começa a notar que o ano de 1968, né, toda essa ebulição, toda essa efervescência política que estava acontecendo, gera também impactos no Brasil. Perdão, pessoal. E aí, esses impactos que vão gerar fazem com que a oposição à ditadura comece a articular, comece a ganhar força, principalmente através do que a gente entende como a Frente Ampla Parlamentar, grupo político organizado por João Goulart, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda, que tinha como grande objetivo lutar contra o regime militar. Além disso, né, não só da formação da Frente Ampla, a gente vai observar que vai começar a surgir uma série de manifestações, como as manifestações decorrentes da morte do estudante Edson Luiz pela PM aqui do Rio de Janeiro, vai ocorrer greve operária em Minas Gerais, greve operária em Osasco também, e um dos maiores movimentos que vão ocorrer vai ser a passeata dos 100 mil, onde
a população, onde os movimentos de esquerda, os movimentos democráticos, eles começam a buscar uma maior oposição e uma maior voz contra a ditadura militar. O ponto é que o governo militar, principalmente após a passeata de 100 mil, começa a reprimir cada vez mais os movimentos populares. E aí a gente vai notar que surge no Brasil como uma forma de bater de frente, vamos dizer assim, com essa repressão dos militares, com essa repressão da ditadura como um todo, o movimento guerrilheiro. Começa a surgir, o que a gente vai observar, pessoal, é que começa a ocorrer uma radicalização na luta entre a esquerda, entre os movimentos de esquerda principalmente, e a ditadura militar, entre os ditadores como um todo. Então a gente começa a observar que surge aquele momento de luta armada no país. Para completar, né, essa onda de manifestações que vinha acontecendo, a criação da Frente Ampla Parlamentar, o surgimento da luta armada no Brasil, para completar essa situação, no ano de 1969, né, o deputado Márcio Moreira Alves, ele faz um discurso no Congresso Nacional que visa chamar a população brasileira, mulheres, homens, qualquer brasileiros, a boicotar as Forças Armadas naquele contexto ali. O que os ditadores eles tentam fazer naquele momento? Vendo que aquele discurso do Márcio Moreira Alves poderia ser um movimento, né, o início de um movimento contrário a quem estava no poder, a quem estava governando o Brasil, eles tentam tirar a imunidade parlamentar do Márcio Moreira Alves e tentam caçar o mandato dele, sendo que eles não vão conseguir fazer isso. E aí, para tentar resolver os problemas, evitar que novos Moreiras Alves surgissem, os militares que estavam no poder, eles adotam o AI-5, eles baixam o AI-5, ou seja, colocam em prática o ato institucional número 5, o ato mais importante, mais famoso e mais duro de toda a ditadura militar. O AI-5, pessoal, foi implementado pelo governo do Costa e Silva, mas não foi utilizado em larga escala. Ele só vai ser utilizado em larga escala no governo do Médici, que vai durar entre os anos de 1969 e 1974. A gente tem que parar para pensar, tá, que o AI-5 ele não era considerado uma medida excepcional, ou seja, uma medida de exceção, mas sim um método de auxiliar o governo. Não à toa a gente vai notar que ele foi posto sem prazo de validade. Ele só vai ser extinto em 1979. O que o AI-5 ele coloca para a gente? Por exemplo, decretou o fim do habeas corpus, ou seja, o pleno direito de defesa dos acusados, né? Ou seja, os acusados não tinham mais direito de se defenderem, né? Então, a gente começa a notar que esse período, principalmente do Médici no poder, vai ser um período marcado por uma forte repressão, por um forte autoritarismo. Não à toa, as maiores denúncias de censura e de tortura vêm do governo de Médici no poder, o que a gente chama dos anos de chumbo, tá? Então a gente começa a notar que o Médici ele vai adotar em larga escala do AI-5, né? A gente vai ver que vai ter uma radicalização da ditadura. E essa radicalização vinha através de toda uma estrutura repressiva, que no topo da hierarquia estava o SNI, que eu já comentei com vocês, mas abaixo dela estavam os órgãos que implementavam isso de fato, que era o CENIMAR, o Centro de Informações da Marinha, o DOI-CODE, que é o Destacamento de Operações de Informação e o Centro de Operação de Defesa Interna, e também, por último, tinha a OBAN, a Operação Bandeirante. Então a gente começa a observar que esses órgãos, dentro desses órgãos, né, a gente nota que tinha todo um aparelho, toda uma estrutura repressiva. E a partir de denúncias que a gente sabe hoje, se coloca que dentro deles, para se chegar a uma verdade, ou seja, a verdade que eles imaginavam, se utilizava de vários métodos de tortura, como, por exemplo, a questão de colocarem os indivíduos em cima de lata de Nescau, as pessoas tomarem pancadas no ouvido e ficarem surdas,
questão de estupro, de empalamento, de colocar animais nas bocas, de arrancar as unhas dos indivíduos. Então, assim, eram situações extremamente degradantes, situações extremamente desumanas. Então, começou a se adotar essas práticas de tortura. Então, o período do Médici no poder foi um período extremamente desumano na história do Brasil. Ao todo, a gente costuma observar, a partir de estudos, né, a partir da própria Comissão Nacional da Verdade, que conseguiu encontrar essas informações, de que ao todo a ditadura deixou entre mortos e desaparecidos cerca de 434 pessoas. No entanto, até 2014, havia se confirmado a morte de 191 pessoas. Então, assim, você não tinha conseguido definir exatamente, por mais que você já imagina, que essas 434 pessoas tenham morrido. Então, ao todo, a ditadura ela deixou esse saldo para o povo brasileiro. Mas é que tá, Lucas, como é que essas práticas não eram tão criticadas, não eram tão questionadas na época da ditadura? Explico para vocês. Nesse período, existia o que a gente chama, o que a gente conheceu como o milagre econômico, que o Brasil presenciou a ideia dos anos dourados. E por que era milagre econômico? Porque a economia do Brasil, o PIB do Brasil, crescia cerca de 11,2% ao ano. E a inflação, o país tinha controlado em 18% no máximo. Então a gente começa a notar que o Brasil vinha passando por um momento econômico bom, e esse momento bom acabava escondendo todo esse cenário de tortura existente no país. Muito também por conta do fato de que o governo brasileiro, na época, se utilizava de intensas propagandas, de muita propaganda mesmo, né? Era necessário criar uma imagem de um Brasil desenvolvido, de um Brasil unido, essas coisas como um todo. Então a gente via propagandas como Brasil, ame ou deixe, ninguém segura mais este país, ou Brasil, até 1964 era apenas o país do futuro, então o futuro chegou. Então o governo começou a utilizar de intensa propaganda para esconder toda aquela situação de tortura que vinha acontecendo no Brasil. E dentro desse cenário foi importante a seleção brasileira de futebol. Porque em 1970 o Brasil ganhou a Copa do Mundo. E aí quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, o governo utilizou o discurso de que só tínhamos ganho a Copa de 70, que foi no México, por conta da ditadura, por conta dos governos militares. Então o governo ele começa a utilizar em larga escala dessas propagandas. Não só das propagandas, mas também de obras faraônicas. A gente começa a observar a usina de Angra sendo construída, o projeto da Transamazônica, a questão da ponte Rio-Niterói. Então todas essas obras tinham o intuito também de mostrar que o país está se desenvolvendo. Não é só discurso, na prática está acontecendo. Então, durante todo o governo do Médici, essas práticas começam a acontecer e passam a chamar muito a atenção, porque você conseguia esconder todo aquele cenário, toda aquela situação de tortura através de uma questão econômica. O grande ponto é que talvez eles não esperassem, talvez eles não esperavam mesmo, que em 73 e 79 iam ocorrer duas crises do petróleo. Então, essas crises do petróleo vão acontecer em decorrência da política no Oriente Médio e que vão levar o mundo a uma forte crise econômica. E aí, quando tem a crise de 73 e 79, o governo do Médici começa a entrar em crise, porque ele não tinha mais toda aquela situação do milagre econômico para esconder todo aquele cenário de tortura. E aí, a ditadura militar ela começou a ser cada vez mais questionada, ela começou a ser cada vez mais criticada, não só no cenário interno, como também no cenário externo. E aí não tinha mais a possibilidade, não tinha mais como manter toda aquela estrutura. E aí era necessário tomar outros caminhos. Quais foram os caminhos que passaram a ser adotados? Foi o da abertura política. A gente vai começar a observar que o Médici sai do poder e aí começa uma fase na ditadura militar de uma abertura lenta, gradual e segura. Essa abertura lenta, gradual e segura vai vir vai se iniciar
no governo do Ernesto Geisel. O que significa uma abertura lenta, gradual e segura? Ou seja, eles iam saindo do poder aos poucos, de forma gradual, para garantir que tudo aquilo que eles tinham feito não se perdesse rapidamente. Então eles queriam sair do poder, mas deixar uma estrutura estabelecida por eles mesmos. Então a gente começa a observar que esse cenário surge na política brasileira. Não à toa, essa abertura é tão lenta, tão gradual, que eles vão adotar no ano de 1976 a Lei Falcão. O que era a Lei Falcão? A lei que limitava as propagandas políticas. Os candidatos, eles não poderiam falar nada nas propagandas. Só vinha o nome e o número do candidato para as pessoas votarem. Era uma espécie de mordaça dentro das campanhas políticas. Então eles estavam tentando controlar toda essa situação de abertura. No governo Geisel, a gente também vai observar que vai ocorrer a revogação do AI-5, o ato mais pesado de todos, só que a reabertura de fato vem no governo do Figueiredo. Reparem aí, pessoal, que eu botei sem querer o nome do Geisel de novo. E não é o nome do Geisel, é o nome do Figueiredo, tá? João Figueiredo é o último presidente da ditadura militar. Dentro do governo do Figueiredo, alguns militares da ala dura não vão mais aceitar todo esse processo de reabertura. Então eles vão realizar o atentado à bomba ao Rio Centro. E isso vai gerar uma série de problemas para o Brasil. No entanto, além desse atentado à bomba ao Rio Centro, vai existir a lei da anistia de 1979, onde o governo militar, onde os ditadores militares, eles vão dar uma espécie de perdão a todos aqueles que eram seus opositores políticos. Essa questão da lei da anistia é uma lei que até hoje causa muita discussão dentro do cenário histórico, das discussões históricas em si, que a gente não vai fazer agora porque a gente não tem tempo, mas é um debate extremamente interessante. Para completar, o governo do Figueiredo determinou o fim do bipartidarismo, ou seja, no Brasil voltava a existir outros partidos e não mais a Arena e o MDB. O MDB acabou e se tornou o PMDB, e a Arena também terminou, e aí eu não lembro agora qual foi o nome que ela se tornou efetivamente após a ditadura. Se não me engano foi o PSD, eu não tenho certeza agora, tá? Mas eu confirmo com vocês em aula ao vivo. E aí o que a gente começa a notar? Toda aquela estrutura da ditadura vinha acabando e era necessário começar um processo de redemocratização. Vai vir o movimento da direta já e a redemocratização de fato. Mas isso, pessoal, a gente vai falar apenas na nossa aula ao vivo na semana que vem. Então, o nosso ponto de partida para a próxima aula é a questão do movimento da direta já e a redemocratização. Pessoal, por hoje ficamos aqui, falamos bastante e a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo.